Bom dia a todos e a todas. 25 de abril de 2020, sábado. Mais um final de semana. Ontem foi um dia muito agitado na República do Brasil, né? Como eu falei ontem na gravação, né? Nós teríamos o dia totalmente voltado para a crise que foi criada com a demissão do ministro Sérgio Moro. Ou seja, em plena pandemia, no momento mais difícil da história do país, nessa enorme crise sanitária que afeta todo mundo, nós, em vez de termos um presidente que ia gastar todos os seus esforços, todas as suas energias para atender a população brasileira, para amenizar esse sofrimento, ele, através do seu egoísmo, através das suas necessidades pessoais, investe numa crise que, para todo o país, todo o noticiário foi voltado para a demissão do ministro Sérgio Moro. Agora, algumas perguntas ficam aqui para nós. O que faz um presidente da República parar toda uma nação no sentido de demitir o seu principal ministro, né? Quando, na verdade, o foco é demitir o diretor-geral da Polícia Federal, né? Que leva o presidente a fazer isso? O que é que está por trás disso? Por que essa obsessão, né? Essas perguntas têm que ser feitas, né? Desde domingo passado, quando foi realizada aquela grande manifestação, né, em frente ao quartel-general, do qual o Bolsonaro participou, né, manifestação que pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do Superior Tribunal Federal, e o Bolsonaro foi lá, né, falar, apertar a mão e fortalecer aquela manifestação. A partir dali, ele atravessou a linha da democracia, ele atravessou a linha da normalidade. E isso foi observado pelo Superior Tribunal Federal, foi observado pelo Congresso, foi observado pelas todas as entidades de classe que defendem a democracia, que defendem a normalidade, e ele ali realmente praticou um ato inconstitucional. E quando o Superior Tribunal manda examinar, né, através de averiguações quem está por trás dessa movimentação, quem está por trás disso tudo, o Bolsonaro se sente incomodado. Mas não se sente incomodado só por causa disso, não. Se sente incomodado por causa da questão primeiro, né, da questão do COAF, seu filho Flávio Bolsonaro envolvido na rachadinha, da questão da CPMI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a questão das fake news, e o 02 está envolvido, que é o Carlos Bolsonaro, e da manifestação, que está claro que tem o envolvimento do 03 com o Eduardo Bolsonaro, no sentido de o seu assessor, Eduardo Guimarães, como eu já falei anteriormente, está envolvido nessa questão de envolver o gabinete do ódio no sentido de atacar o Superior Tribunal Federal e atacar o Congresso Nacional e atacar principalmente seus representantes, tanto quanto o Dias Toffoli, quanto o Rodrigo Maia, o presidente do Congresso Nacional. Então tudo isso é muito grave. Daí a questão do Bolsonaro atacar diretamente o diretor federal, o diretor da Polícia Federal, no sentido de trocá-lo, no sentido de botar alguém de sua extrema confiança. E foi o que ele fez ontem. Colocou alguém que participou da sua campanha, o delegado Alexandre Ramagem, né, e que estava na BIM, e agora vai comandar a diretoria da Polícia Federal. Vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é muito grave, porque antes dele nomear o ministro da Justiça, que seria o responsável pela nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, ele nomeou primeiro o diretor da Polícia Federal, para você ver o tamanho dessa obsessão de esconder algo. Só pode ser no sentido de esconder algo. Isso vai aparecer, né? As denúncias da demissão, quando o Sérgio Moro saiu, em sua demissão, as denúncias do Sérgio Moro foram muito graves e estão sendo apuradas. O Procurador-Geral da República já encaminhou e já foi definido o ministro que vai fazer essas averiguações, que é o ministro Celso Mello, do Superior Tribunal Federal. Então, nós vamos ter, Maí, uns 15 dias a mais de paralisia do governo federal
em plena crise da pandemia do coronavírus, né? Nesses 2 últimos dias, nessa crise do ministro, foram 407 de quinta para sexta mortes e de sexta para sábado ontem 307. Ou seja, nós temos aí mais de 700 mortos em 2 dias nessa crise do coronavírus. Ou seja, uns 6 aviões lotados de mortos no Brasil. E o presidente Bolsonaro cria mais uma crise a nível nacional, cria essa crise. Eu acho que é para tirar o foco da questão do coronavírus. Mas dessa vez ele foi muito fundo. Ele errou a mão, errou feio, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria não ter desligado a piscina do Palácio do Planalto. Não deveria ter desligado a piscina do Alvorada. Porque tomaria seus banhos quentes e não estaria de cabeça, tomaria seus banhos quentes e não estaria de cabeça tão quente. Ele precisa esfriar a cabeça. Precisa de um banho de piscina quente, porque precisa esfriar a cabeça, porque do jeito que ele está, cada dia cria crise. E nós precisamos, de uma certa forma, ter um meio de paralisar esse vírus mental que atua e que ataca a nação brasileira, que é o vírus do bolsonarismo. Todo dia é uma crise, desde o 1º de 2019, de janeiro, que esse país não acorda sossegado. Todo dia é sobressalto. O que há de pior, né? Mas nós temos boas notícias. As boas notícias é que as instituições estão funcionando, ele não vai conseguir o que ele quer, que seria ter um mandato de autoritarismo, não tem. Ontem, mais uma vez, o Superior Tribunal deu um exemplo claro, né, na sua pauta de costume do Bolsonaro com relação à questão da escola sem partido. Foi 11-0, né? O Superior Tribunal acabou com essa questão, sufocou essa questão, enterrou essa questão. Então, a educação é livre, a educação é libertária, e essa questão da escola sem partido foi votado ontem no Superior Tribunal, e mais uma vez a vitória àqueles que defendem a diversidade de pensamento, a diversidade sexual, a diversidade de como ser livre na sua nação. Então, parabenizar o Congresso, o Superior Tribunal Federal, por mais essa decisão. E nós ficamos aqui aguardando e querendo saber, nesses últimos dias, né, depois da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, o que vai acontecer com essa nação. Estamos aqui no aguardo. E vigilante, né? Um bom final de semana para todos e para todas. Um forte abraço.